Qual é o patrimônio do governante num regime absolutista? Tudo é dele. Eu sou um cidadão lá de um reino absolutista no século XII. Eu tenho minha casa. A minha casa é minha? Até o rei chegar e dizer: é minha agora. Né? Então, a característica... E pergunto, o castelo seria o centro administrativo do reino? Ele é do povo? O castelo é do rei. Então, o patrimonialismo tem esse nome porque ocorre uma apropriação do patrimônio público por um ente privado. Quem é o ente privado? O governante e seus amigos, seus parentes, etc. Então, o patrimonialismo tem esse nome por causa da apropriação por parte do governante do patrimônio que deveria ser público. Certo? Então ocorre uma confusão entre patrimônio público e privado, uma mistura. Não existe a divisão entre patrimônio público e privado, tudo pertence ao governante, que pode ser um rei, o príncipe, não importa o nome que tu dê. Se o regime é patrimonialista, ele se comporta como dono de tudo. Fechou? Esse era o primeiro modelo de Estado, característica típico dos Estados absolutistas. Tá? Só que aí a gente vai ver daqui a pouco que certas mudanças sociais começaram a ocorrer e que começaram a questionar o poder desse soberano aqui. Mudanças sociais fizeram surgir novas classes sociais com poder a ponto de liberté, fraternité, égalité, mata o rei, ele que vai se por aí, tá? Então, liberté, fraternité, égalité, forqué no rei, então vamos enforcar o rei, vamos... Então começa a ter toda uma mudança social que acaba tornando esse sistema inviável. E aí surge justamente o modelo burocrático. E ele surge para combater o patrimonialismo. Então aqui, na verdade, tem uma linha do tempo. O primeiro modelo é esse aqui. E aí o tempo vai passando, a burocracia surge para combater o patrimonialismo. Por quê? Todo mundo pensa a burocracia como algo ruim, mas burocracia é um sistema baseado em racionalidade e legalidade. Leis, regras e racionalidade. Certo? Então, a definição de burocracia é um sistema racional legal. Então, ele surge para dar regras gerais, leis gerais. Não é de acordo com o umbigo do rei, é de acordo com a lei, com a regra geral. Então, ela surge, a burocracia surge para combater o patrimonialismo. Tá? Como é que ela faz isso? Regras, leis, controle rígido das coisas para evitar que os governantes se apropriassem do patrimônio público. Então, assim que surge a burocracia, tá? A gente vai ver daqui a pouco, não vou entrar em detalhes, aqui é só a visão geral. Pois bem, só que todo mundo conhece burocracia como algo negativo por um motivo. Porque ela tem várias características negativas. Quando vocês pensam em burocracia, senso comum, o que vem na cabeça de vocês? Demora, processos demorados, papelada, muita fase, muito carimbo, muita coisa para acontecer até resolver, não é? Pois é. O excesso de controle, o excesso de papelada gera o quê? Problemas de lentidão. O Estado, a administração pública, Estado aqui com E maiúsculo, tá? A administração pública como um todo, ela fica grande, inchada, com excesso de amarras, nós, fica lento pelo excesso de burocracia, não fica? Isso torna um governo, um país, caro, não torna? Caro, lento, não é eficiente, não é isso que acontece? E é justamente para isso que surge um modelo gerencial. Ele surge para combater as disfunções da burocracia. Ele busca dar mais agilidade, busca dar mais velocidade, reduzir o custo da máquina estatal,
reduzir o tamanho do Estado. Os candidatos modernos agora da eleição brasileira estão dizendo Estado mínimo, modernão. Esse cara está uns 100 anos atrasado. Na verdade, 100 não, ele está, deixa eu ver, Adam Smith, ele está uns 200, quase 300 anos atrasado. Tá? Então, essa é a ideia. Reduz o tamanho do Estado, reduz o custo, dá mais agilidade, dá mais velocidade. Por que tem esse nome gerencial? Porque quando ele surge na Inglaterra. Ó, aqui a gente está falando, vamos falar de mundo, tá? Primeiro de mundo, depois eu vou entrar no Brasil. Mundo, patrimonialismo, o primeiro modelo que existiu. A partir mais ou menos ali dos anos 1700 e alguma coisa, a burocracia começa a ganhar muito mais força. Ela já existia antes, tá? Já existia uma burocracia, existia algumas regras, algumas leis em alguns países, mas a burocracia ela começa a ganhar mais importância e combater de verdade o patrimonialismo ali pelos anos 1700, 1800. Tá? E aí, por causa de uma enorme crise na década de 70, uma crise mundial, duas crises do petróleo, na verdade, uma em 72 e outra em 78, o que acontece com uma crise mundial? Acaba o dinheiro dos estados, não acaba Estado com E maiúsculo, tá? Dos países. Não acaba o dinheiro? E quando acaba dinheiro, tu tem dinheiro para sustentar a burocracia? Não, então tu tem que ser mais ágil, tem que te reinventar. Então, na década de 70, uma senhora chamada Margaret Thatcher, 78, na Inglaterra, ela faz a reforma gerencial lá na Inglaterra. O que é a reforma gerencial? Por que tem esse nome? Porque a ideia era implantar uma administração do tipo gerencial privada. Gerencial vem do gestão, do management do privado, da gestão privada. O que ela dizia? As empresas são eficientes, o Estado não. Esse era o discurso dela. O Estado tem que copiar as empresas. A isso deu-se o nome de administração gerencial. Certo? Então, o gerencialismo surge para combater as disfunções da burocracia. Certo? Então, essa é a linha do tempo. Na prática, as três formas se sucedem no tempo, mas as três continuam existindo hoje. A gente não conseguiu acabar com o patrimonialismo, ainda existe. Ainda tem. Não, Rafael, não tem mais apropriação de bens públicos por entes privados. Não, né? A gente não vê isso, né, na TV, né, todo dia. Não existe. Tá? Então, não conseguimos acabar com o patrimonialismo. Ainda somos altamente burocráticos no sentido ruim, em vários sentidos, né, em vários campos. E tem aí uma tentativa gerencial, uma mudança, e às vezes vai, às vezes volta. Então, hoje, e no Brasil, na prática, éramos patrimonialistas até 1930. Em 1930, Getúlio Vargas faz a reforma burocrática. E depois, em 1995, Fernando Henrique faz a reforma gerencial. Então, o Brasil, para variar, atrasado, né? O que aconteceu nos anos 1800, no Brasil só ocorreu em 1930. O que aconteceu em 78 na Inglaterra, foi para o Chile, espalhou pelo mundo, no Brasil só foi acontecer em 95. Tá? Então, a gente vai falar dessa linha do tempo depois também. Certo? Mas eu quero que vocês entendam aqui os conceitos. Tá? Patrimonialismo, porque, lembra de patrimônio. Patrimônio público é apropriado por um ente privado. O governante, seus amigos, parceiros, etc. Sarney, e por aí vai. Tá? Esses que estão sempre aí. Beleza. Burocrático é um sistema racional legal. Regras, leis, controle. Surge para combater o patrimonialismo por meio do controle rígido das coisas, para evitar a apropriação. Só que esse excesso de controle acaba gerando um problema da lentidão, amarra, inchaço. E aí o que tem que fazer? Uma administração gerencial, reduzir o tamanho do Estado, ser mais ágil, mais eficiente. E esse é o terceiro modelo, o modelo gerencial. Fale. Falou que foi na época do Fernando Henrique? Isso, 95. Eu li, não sei se foi uma apostila até que com a criação das autarquias já teve uma... Tá, é que assim, isso aí é uma viagem de um autor que disse isso, porque é o seguinte, uma das características do modelo gerencial
é a descentralização administrativa, é direito administrativo mesmo. A descentralização. Como é que descentraliza? A administração indireta, né? Então, a ideia do gerencialismo é muito descentralização. Então, quando fala em descentralização, tem muito esse viés gerencialista. Só que se tu pega Getúlio Vargas em 1930, ele começa na década de 30 a criar as primeiras autarquias, os IAPs, os Institutos de Aposentadoria. E aí teve um autor que disse, olha, nem existia ainda gerencialismo, e Getúlio Vargas já estava criando órgãos descentralizados. Óbvio, eram órgãos burocráticos que ele estava criando. Mas esse autor disse, olha só, como era descentralizado, pode-se dizer que ali tem uma ideia já de descentralização, etc. Tá? Mas definitivamente, quando fala em Getúlio Vargas, não pode falar em gerencialismo. Os militares, em 67, eles publicam o Decreto-Lei 200, de 67, não sei se está no edital de vocês, o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 é uma tentativa de reforma, olha só, antes da Margaret Thatcher, e que já tem uma ideia de descentralização. Um dos princípios desse decreto é a descentralização administrativa. Então, aí podia associar também tal gerencialismo, mas não, porque o gerencialismo só vai nascer em 78, na Inglaterra, com a Margaret Thatcher. Certo? Mas não que não existissem algumas características antes. O que ela fez foi juntar tudo num pacotão, que basicamente o primeiro pacotão era o pacotão da privatização. Privatiza a rodo para acabar com o Estado mínimo. A gente vai falar disso depois, tá? Consequências, vantagens e desvantagens disso. Fechou? Que horas são, só para eu ver se é intervalo? É intervalo ou não é intervalo? Ih, 20 minutos ainda. Ixi, vocês estão voando. Vamos lá. Tá aqui os mesmos desenhos e as frases que a banca vai usar com vocês na hora da prova para definir cada um deles. Questão certa, ela vai fazer o quê? Copiar o conceito. Questão errada, misturar os conceitos invertendo eles. Então, quando fala em patrimonialista, lembre de patrimônio sendo apropriado. Então, a res pública, coisa pública, o patrimônio público, não se diferencia do patrimônio do rei, do governante. Essa frase aparece em vários autores e a banca adora copiar ela de vez em quando. Res pública não é diferenciada da res príncipes. O patrimônio público, a coisa pública, não se diferencia da coisa, do patrimônio do governante. É tudo uma coisa só. O que é público é do governante. O aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano. O Estado me serve. Eu sou o soberano, o Estado existe para me servir e não a população. Os cargos são considerados favores pessoais. Quem é que tem cargo? O parente, o primo, o papagaio, o cachorro, o amigo. Os aliados têm cargos. Tem concurso público? Não, os aliados têm cargo e quem não é aliado, guilhotina. Tá? Modelo burocrático surgiu para combater o patrimonialismo. Como é que ele faz isso? Controle. O que faltava era leis e controle. Então ele surge com leis, regras e controle. Muito controle. Muito mesmo. E é justamente esse excesso de controle que vai gerar o problema. Mas, vamos lá. Ele surge com uma intenção positiva. Combater o patrimonialismo por meio do controle rígido de processos. Então eu tenho que controlar cada etapa do processo para garantir que ninguém vá modificar. Então, o controle rígido de processos para combater o patrimonialismo. Tá? E aqui tem outros princípios, que são princípios burocráticos. Olha só. Impessoalidade, já ouviram falar em impessoalidade? Legalidade, já ouviram falar de legalidade? Profissionalismo, já ouviram falar disso? Tudo isso, princípios que surgem do modelo burocrático de Estado. Certo? Na prática, nós sabemos que possuem diversas disfunções que conduzem um Estado à ineficiência. Não é? Na prática não é isso? Mas ela surge com uma intenção positiva de combater o patrimonialismo.
Tranquilos quanto a isso? E por último surge um modelo gerencial, que recebe o nome de gerencial, gerencialismo, nova gestão pública, nova administração pública, tá? Que tem esse nome porque buscava combater as disfunções da burocracia, buscava combater a ineficiência da burocracia, como? Pegando ferramentas da administração gerencial, da administração privada, e adaptando para o serviço público. Essa era a lógica. Pegar ferramentas da administração gerencial privada e adaptá-las ao serviço público, para dar mais eficiência, agilidade, etc. Tá? Então, foco nos resultados. Uma das principais diferenças, melhor dizendo, e que a banca ama, eu nunca vi uma questão cair tanto. Uma das principais diferenças entre o modelo gerencial e o burocrático é qual é o foco do controle. No modelo burocrático, é o controle rígido dos processos. No modelo gerencial, o controle por resultados. Burocracia, controle dos meios. Gerencialismo, controle dos fins. Burocracia, controle rígido de processos. Gerencialismo, controle por resultado. É uma das principais diferenças entre os dois modelos e que, é sério, eu nunca vi uma questão cair tanto quanto essa. Toda hora cai e olha, de novo? E todas as bancas, todas, cobram a mesma ideia. Tá? Redução de custos, descentralização da autoridade, maior autonomia, maior qualidade. Toda essa ideia de gestão da qualidade no serviço público surge no modelo gerencial. Tranquilos e serenos? Então tá aqui, patrimonialista, burocrático e gerencial. Como é que a banca vai fazer isso? Vocês já sabem. Copiou o conceito certo, questão certa, misturou errado. Cuidado com o senso comum. Por quê? A banca, vocês vão pensar o seguinte. Senso comum. Senso comum, a burocracia é ruim, esse Estado é burocrático, Estado burocrático. E daí os burocratas empregam os parentes. Não é esse o senso comum? Eu pergunto, burocrata emprega parente? Quem é que emprega parente? Isso é característica do patrimonialismo. E aí a banca vai colocar assim, ela sabe do senso comum. E ela sabe que isso vai diferenciar um aluno que sabe de um aluno que está ali porque foi pagar a conta de luz no banco, se inscreveu no concurso sem querer, cortaram a luz e ele não sabe por que está ali. Tá? Então, a banca sabe que esse conhecimento diferencia um aluno aprovado de um reprovado. Fugir do senso comum. E ela vai dizer assim, lentidão dos processos, corrupção, emprego de parentes, são características oriundas do modelo burocrático. Corrupção, emprego de parentes, apropriação de patrimônio público, é característica do modelo burocrático? Não. É característica do modelo patrimonialista. Cuida com a pegadinha. Certo? Então, isso se chama patrimonialismo e não burocracia. Certo? Então, por isso que eu sempre começo com um resumo, visão geral, porque a maioria das questões vem da visão geral, de misturar os modelos. Só que agora nós vamos nos afundar, mergulhar nos modelos patrimonialista, burocrático e gerencial, porque está no edital. O patrimonialista é mais para contextualizar. E eu vou falar ainda do patrimonialista. Que horas são? 10 para 9. Vou falar ainda antes do intervalo do patrimonialista, que ele é super rápido. Intervalinho, depois vamos para o burocrático. Por quê? O CESP entende pra caramba de burocracia. Se tu ficar no raso senso comum, pode ser que o CESP pegue pesado, e aí eu quero que vocês tenham esse diferencial, então a gente vai aprofundar burocracia bastante. Certo? Então, vamos lá. O primeiro modelo de administração dos Estados nacionais foi o modelo patrimonialista, no qual tinha um soberano, geralmente com um poder absoluto, e que esse poder absoluto permitia que o patrimônio do Estado fosse apropriado por ele, fosse incorporado por ele. Ele se comportava como se fosse dono de tudo. Tá? Então, o Estado era uma extensão do poder do soberano, não havia diferenciação entre os bens do governante e os bens públicos. Tudo era como se fosse a mesma coisa. Tá? A banca pode dizer assim,
havia uma confusão, ela pode dizer, sem aspas, tá? A banca vai dizer assim, ó, no modelo patrimonialista há uma confusão entre patrimônio público e privado. Há uma confusão? Há uma mistura? Há. Então, vai estar certo se a banca falar isso. Tá? Ocorre, então, uma captura da administração pública por algum ente privado. O governante, seus amigos, seus aliados, seus parentes. Tá? Coisa que não acontece mais no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Tá? A administração, ela é tratada como um assunto pessoal. Ela é personalista. Ah, ocorreu um problema aqui. Quem é que decide? O soberano. Esses dois indivíduos foram presos assaltando. Um é o primo do cunhado do rei, outro é um pé de chinelo. O pé de chinelo vai ser enforcado, o primo do cunhado do rei vai ganhar um cargo. Porque a decisão cabe toda ao soberano, não tem regras gerais, estatutos gerais, ele faz o que ele quiser. Tá? Um dos maiores estudiosos aí, a gente vai falar bastante dele quando falar em burocracia, tá? O Max Weber, ele falou sobre patrimonialismo também. Tá? E o que ele dizia? Que existia o Estado patrimonialista e o Estado não patrimonialista. Certo? O que é o Estado patrimonialista? Já sabemos, né? A confusão entre público e privado, etc, etc. Tá? O governo serve e favorece interesses pessoais, da rede de amigos, etc. Mas existia também o Estado não patrimonialista. Que na época, o que ele estava estudando é justamente o Estado baseado na burocracia. Nesse Estado burocrático, que ele chamou inicialmente de Estado não patrimonialista, o que acontece? Defende interesses gerais da sociedade. Por quê? Porque eu tenho regras gerais. Eu tenho estatutos, regras, racionalidade. Então eu consigo defender interesses gerais e controlar para que os interesses gerais sejam defendidos e não os interesses do governante. Tá? Então, Weber diferencia o Estado patrimonialista do Estado não patrimonialista. E na época que ele escreve isso, estamos falando do não patrimonialista era o burocrático. Tá? Então tá aqui. Defende interesses da sociedade de forma impessoal, olha aí, impessoalidade, característica da burocracia. Tá? As instituições e cargos públicos existem para servir à nação e não podem ser usados para ganhos privados. Quantos modelos de Estado não patrimonialista existem hoje? Hoje existem 2, o burocrático e o gerencial. Ele também é um modelo não patrimonialista, né? Mas na época o Weber estava falando só da diferença entre patrimonialismo, que é o que existia antes, e o não patrimonialista, que a gente veio a chamar depois de modelo burocrático. Então, o modelo patrimonialista, quando o Weber descreve ele diz que no modelo patrimonialista a dominação do soberano é baseada na crença pela tradição. Por que o soberano faz o que quer? Por que ele domina? Porque o que é dominação? É a obediência, né? A probabilidade de alguém obedecer a uma ordem tua. Isso é dominação. Tá? Tipo, nós somos dominados pelas mulheres. Ela manda, a gente faz. Eu sou dominado, eu sou pau mandado. Tá? Não fala isso pra ela. Tá? Mas, senão vai ficar mais dominante, ela vai virar uma absolutista lá em casa. Tá? Vai virar um patrimonialismo aquilo. Beleza? Então, a dominação tradicional, que o Weber define, é a dominação baseada na tradição, ou seja, sempre foi assim. Por que o rei pode fazer o que quiser? Ele vem de toda uma linhagem, uma casta, sempre foi assim. Então essa era a lógica, deixa o rei aí, é legal, sempre foi assim, não questiona. Então, a dominação tradicional tende ao patrimonialismo. Porque sempre foi assim, é assim e pronto. Então, ele pode fazer o que quiser. Então, tem respaldo nos costumes, tradições, ou seja, eu não obedeço a um estatuto, a uma regra, eu obedeço ao que o governante mandou obedecer, pela tradição. Certo? Pode ter um quadro administrativo num governo patrimonialista? Eu posso ter um cargo, alguma coisa assim? Sim. Posso, até posso, mas vai ter concurso público? Não.
Então, até posso ter um quadro administrativo sustentando ali o meu modelo patrimonialista. O auxiliar do rei, o auxiliar financeiro, posso ter isso. Mas não vai ter uma competência fixa segundo regras objetivas, isso é característica da burocracia. Definição do cargo. Quando vocês abrem o edital, tem a descrição do cargo, não tem? O que vocês fazem, o que pode ser exigido de vocês. Isso é uma regra, isso é típico da burocracia. Hierarquia racional fixa, nomeação e promoção por contrato e por regras de meritocracia, formação profissional, salário fixo. Geralmente, no modelo patrimonialista, o salário, na verdade, ou a pessoa tem o salário, mas não faz nada, tá? Aquele emprego tipo funcionário fantasma, tu tem o cargo, não faz nada, mas ganha, tá? Ou então, tu não tem um salário fixo. Todo o teu ganho é feito da exploração de alguma coisa absurda que tu cria. Então chega alguém lá, você é o tabelião do rei. Só que não tem regras sobre tabelionato. Você é o tabelião. Alguém que vai construir tem que falar contigo lá. Você é o registro de imóveis do rei. Tá? Você dirige o registro de imóveis do reino. Qual é a taxa para eu construir minha casinha? Não é fixo, é de acordo com a tua cara. Ah, para você... tu é amigo, né? Para ti é de graça. Ah, para ti é 10, para ti é 20. Ah, e tem uma taxa extra, porque tu tá de barba. Tá? Então, essa apropriação privada e degeneração de taxas, criação, invenção, é típica do modelo patrimonialista. Tranquilos quanto a isso? E para finalizar, outras características do patrimonialismo que são essas. Nepotismo, emprego de parentes. Prebendas e sinecuras, justamente aqueles empregos em que tu tem o cargo, mas não tem função nenhuma, ou seja, tu não faz nada. Só está lá na folha de pagamento. Clientelismo, aquela relação cliente-fornecedor. Por exemplo, como isso não acontece, tá, eu vou tentar inventar uma situação hipotética aqui. Digamos, tá, estou inventando, não acontece que um vereador, digamos, tá, hipotético, se fosse filme ia aparecer aqui, né, não é baseado em fatos reais, todos os personagens foram inventados. Digamos que um vereador consegue acesso facilitado ao atendimento médico na cidade. Né? Então, ele é o fornecedor de um serviço, não é? Para os seus clientes. E quem são seus clientes? Aqueles que vão votar nele. Então, essa é a ideia do clientelismo, quando tem uma relação de cliente-fornecedor e uma apropriação de bem público no meio disso. Corrupção, né, nunca ouvi falar, né, nem... É uma palavra antiga, assim, pesquisa no dicionário, quem nunca ouviu falar aí, é uma palavra bem antiga, nem existe mais. E fisiologismo, que é a troca de favores, muito comum... Aliás, desculpa, de novo, tá, vou ter que inventar uma situação de que, por exemplo, tem uma operação, uma mega operação, vamos chamar de Lava-Lento, tá, essa operação Lava-Lento, que ela está pegando vários partidos, tá? E aí um partido que é inimigo do outro se reúne com o outro para fazer um grande acordo nacional. Né? Um supremo acordo nacional, tá? E nesse acordo tem o quê? Evitar que partidos totalmente antagônicos e adversários caiam juntos. Então, o fisiologismo é a famosa troca de favores. Aprova o meu projeto que eu aprovo o teu. Vamos fazer um grande acordo nacional para estancar a sangria. Tá? Um supremo acordo. E por aí vai. Então, fisiologismo é essa troca de favores. Tá? Mas se a banca disser isso, tudo isso é modelo burocrático? É modelo gerencial? Não, tudo isso ainda é nossa cultura patrimonialista. Muito bem. Fechou? Então tá. Vamos brincar antes de ir para o intervalo. Porque no intervalo vai ter lasanha. Não vai.
Pô, o pessoal de EAD essa hora tem vantagem. O cara pega uma lasanha lá no freezer. Ou então o cara vai me mandar mensagem, que nem recebi esses dias num fórum. Porra, Vasolo, tu deu o exemplo da lasanha, tá sacando. Eu tava estudando às 4 da manhã, morrendo de fome, a geladeira tava vazia. Eu, putz, coitado. Tá? Não tem a geladeira vazia, tem pelo menos uma pizza aí, tá? Ajuda. E aí? Se o gestor público é patrimonialista, ele age em prol da sociedade? Não. Ele age em prol dele mesmo. Então, não. O modelo burocrático foi adotado em diversos países para substituir o... No qual, do que ele está falando? Do modelo patrimonialista, o patrimônio público não se distinguia do... Tudo certo. Então, a primeira errada, a segunda certa. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais. E vamos emendar o modelo burocrático. Fechou?